a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Hoje, a nossa aula será de Fundamentos de Ecologia. A palavra ecologia, ela deriva de duas palavras gregas e significa literalmente o estudo da casa. Essa palavra foi usada pela primeira vez em 1870 para designar o estudo das interações dos organismos entre si e com os demais componentes do ambiente. Então, é uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si com o ambiente que vive. É multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque envolve interações com outras matérias como química, geografia e estatística. Quando nós vamos ver os níveis de organização da ecologia, começamos com os organismos, depois população, comunidade, também chamada biota ou biocenose, ecossistema e biosfera. Esse ecossistema tem interação com fatores abióticos. Vamos ver agora as definições. Então, biosfera é o nível mais amplo estudado pela ecologia. E o que significa biosfera? Bio, vida, esfera, um círculo, né? Camada ou esfera da Terra. Então, a região do ambiente terrestre onde há seres vivos. E essa região ela pode se estender desde vários quilômetros de profundidade nos oceanos até cerca de vários quilômetros de altura na atmosfera, onde nós encontramos os seres vivos. Mas tem também, nessa esfera, que é o globo terrestre, nós temos a atmosfera, que é a camada ou esfera da Terra formada pelo ar, a hidrosfera, que é a camada ou esfera da Terra formada pela água, e a litosfera, que é a camada formada pelas rochas e pelo solo. Nesse desenho aqui também temos a criosfera. A criosfera seria a camada de gelo que encontramos nos polos. Então, aqui mostrando quanto vai a distribuição dos organismos. Desde muitos metros de profundidade, de quilômetros de profundidade nos oceanos, a cerca de vários quilômetros de altura na atmosfera. A definição de ecossistemas compreende todos os seres vivos e todos os fatores físicos e químicos de uma área em particular. Então, os fatores vivos, os seres vivos, que são os fatores bióticos, com a interação dos fatores abióticos, que são os fatores físicos e químicos. Nesse ecossistema, forma uma unidade funcional em que vai se verificar o fluxo de energia e ciclo da matéria. E todos os ecossistemas da Terra constituem a biosfera. Comunidade, também chamada de biocenose ou biota, é composto por todos os seres vivos que habitam determinado ecossistema. Então, todas as plantas, todos os animais, fungos e bactérias fazem parte de uma comunidade. População. Todos os indivíduos de uma mesma espécie que habitam um determinado local. Então, aqui, exemplos: formigas é uma população, as chitas, uma população. Esses pássaros, essas aves aqui, também é outra população. Organismo, então, é cada indivíduo de uma população. Então, cada inseto, cada réptil, cada gatinho, então, cada um é um indivíduo dentro de uma população. Então, vamos responder aqui no formulário essas questões.
Primeira, a cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica, numa região, denominamos de quê? Alternativa A, biomassa. Alternativa B, ecossistema. Alternativa C, população. Alternativa D, nicho ecológico. Alternativa E, comunidade biota. A segunda questão. Em um lago, estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui o quê? Alternativa A, uma cadeia alimentar. Alternativa B, uma comunidade biológica. Alternativa C, um ecossistema. Alternativa D, uma população. Ou alternativa E, uma sucessão ecológica. Vamos ver mais definições. O que significa habitat e nicho ecológico. O habitat é o ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade. Já o nicho ecológico é o conjunto das relações e atividades próprias de uma espécie e o modo único e particular que cada espécie explora seu habitat. Então, no exemplo que temos aqui desse veado, o veado vive nos campos, então isso é o habitat dele. Mas qual seria o nicho? A interação do veado com os predadores, com os parasitas, a disponibilidade de água e alimento, a temperatura e o local de reprodução. Isso é o nicho ecológico. Agora vamos falar da atmosfera e do efeito estufa. A atmosfera ela é dividida em 4 partes, 4 camadas. A troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre e que apresenta a maior parte das moléculas de gases na atmosfera. Né? Quais são os gases que tem nessa camada? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água. Esses são os que têm maior proporção. Mas também tem outros gases que estão em pequenas proporções. Quais são eles? O óxido nitroso, o dióxido de nitrogênio, o ozônio e o metano. É nessa camada, na troposfera, que ocorrem os principais fenômenos climáticos, certo? E essa camada se caracteriza pela diminuição da temperatura em função da altitude. A outra camada é a estratosfera, que ela é rica em ozônio e é o principal, que esse gás, o ozônio, é o responsável pelo aumento da temperatura que se verifica nessa camada à medida que vai aumentando a altitude. E o ozônio ele vai absorver a maior parte da radiação ultravioleta do Sol, que vai ser convertida em energia térmica. A terceira camada é a mesosfera e é caracterizada pela diminuição da temperatura em função da altitude. E, por fim, a quarta camada, a termosfera, que ela novamente vai aumentando a temperatura quando vai aumentando a altitude. Essa camada que está aqui, a exosfera, já é fora já é o espaço, certo? Então, a atmosfera ela é fundamental para a biosfera. Por que é fundamental? Porque além de conter os gases essenciais para a vida, ela impede que a Terra ela perca o calor. Esses gases, essa atmosfera, ela atua como um cobertor ou como uma estufa. Então, é por isso que é chamado de efeito estufa. Os principais componentes da atmosfera que contribuem para o efeito estufa são quais? O gás carbônico, o gás metano e o vapor de água. E a luz solar é a principal fonte de energia para a Terra. E como é que ocorre isso? Será que esse efeito estufa é ruim para a Terra? Não, o efeito estufa não é ruim. O efeito estufa ele promove a vida, impede que a Terra se resfrie. Mas vamos lá explicar como é que ocorre.
A radiação solar chega da atmosfera e parte dela chega até a Terra através da atmosfera e parte dessa radiação é absorvida, a maior parte, na verdade, é absorvida pela superfície da Terra e aquecendo. Outra parte é refletida, dessa radiação solar é refletida e volta para o espaço. Parte da radiação infravermelha, que é o calor, ela é refletida pela superfície da Terra, mas não vai regressar para o espaço, porque essa camada que está na atmosfera impede que seja perdido esse calor. Então, isso é que faz, o aquecimento faz aquecer a superfície da Terra. Então, qual é o problema? Não é o efeito estufa, o efeito estufa é benéfico. O problema é que, aumentando a concentração desses gases, do CO2 e do metano, faz com que aqueça muito mais a superfície da Terra, causando um aquecimento global. Mas isso a gente vai trabalhar em outra aula. Os grandes padrões climáticos estão relacionados a dois fatores básicos. Quais seriam eles? A variação da energia solar recebida pela Terra em função da latitude e o movimento de rotação e circunvolução da Terra. Por conta do eixo da Terra ser inclinado, a quantidade de energia solar que atinge certo ponto da Terra ele varia de hora em hora e de estação em estação do ano. Vejam a inclinação do eixo da Terra. Então, o aquecimento diferencial da Terra em função da latitude, associado também ao movimento de rotação e translação, determina a grande extensão e a localização das principais zonas climáticas, que quais são elas? A polar, a temperada e a tropical. E são importantes no estabelecimento de grandes padrões de distribuição dos seres vivos. Esse aquecimento diferencial, ele determina também os padrões de circulação do ar, que ocorrem em escala global. E, de acordo com um pesquisador, ele propôs um modelo celular de circulação atmosférica. Esse modelo foi proposto em 1735. A circulação atmosférica ela ocorre por meio de 3 tipos de células em cada hemisfério. Então, quais são essas células? A célula de Hadley, que foi o cara que propôs esse modelo. A célula de Ferrier, ou também chamado célula de Ferrel, ou também chamado célula de média altitude, que é entre 30 e 60 graus, tanto no norte quanto no sul, e a célula polar, que vai mostrar sobre a dinâmica da atmosfera. Além de estabelecer os padrões climáticos, permite a transmissão vertical e horizontal de energia térmica, impedindo o superaquecimento das regiões tropicais nos meses mais quentes e o excesso de resfriamento nas regiões temperadas e polares nos meses mais frios. Outro fator de fundamental importância na manutenção do equilíbrio térmico na Terra são os oceanos. Como é que ocorre o aquecimento dos oceanos? O aquecimento ocorre da superfície para o fundo e é distribuído de forma vertical até cerca de 100 metros de profundidade. Já a forma horizontal de distribuir o calor é através das correntes oceânicas. Então, eles transferem esse calor para a atmosfera, determinando as alterações locais no clima. Então, nos oceanos, a variação diária da temperatura é menor do que ocorre no continente, porque eles retêm mais calor e se aquecem mais, as águas oceânicas, e se aquecem mais lentamente que o solo terrestre. Além de reter e distribuir o calor, os oceanos eles retiram do ar atmosférico cerca de 1/3 do gás carbônico proveniente da nossa atividade, da atividade humana. O que reduz essa quantidade de gás carbônico no ar e diminui o efeito dele no fenômeno de aquecimento global. Então, mas ao retirar
o gás carbônico da atmosfera, do ar, ocorre a acidificação da água, em função da reação desse gás com a água, formando o ácido carbônico. E esse ácido, ele traz prejuízo, traz problemas para algas calcárias e animais que têm o exoesqueleto, promovendo a descalcificação desses organismos, o que pode levar à morte. Então, assim terminamos nossa aula de Fundamentos da Ecologia.